Olá a todos. Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre concentração molar ou molaridade. É mais um tipo de cálculo de concentração, ok? Então, antes da gente iniciar, vamos lembrar aqui que os índices usados serão 1 para o soluto, 2 para o solvente e a ausência de índice para a solução como um todo, como a gente já tem visto, né? Isso não é novidade para nós. Então, vamos lá. A definição de molaridade, veja, molaridade ela é expressa por esse M maiúsculo com letra cursiva. Então, molaridade ou concentração em mol por volume ou concentração molar, né, pode ser chamado dessas três formas, de uma solução é a relação entre o número de mols do soluto, N1, e o volume da solução, tá? Então, aqui, gente, antes da gente trabalhar com essa fórmula, nós vamos ter que conhecer alguns outros valores, alguns outros cálculos antes, tá? Então, olha só, essa mesma fórmula pode ser expressa assim: molaridade é igual a massa do soluto sobre massa molecular vezes volume. Então, estão vendo esse tanto de M aqui, tudo misturado? Então, a gente vai identificar cada um deles, tá? Então, eu tenho esse M de letra cursiva representa a molaridade ou a concentração molar. Essa concentração molar é dada em mol por litro. A comum era dada em gramas por litro e essa daqui é dada em mol por litro, tá? N1. Esse N1 que aparece aqui é o que a gente chama de número de mols do soluto, tá? O número de moléculas. A gente vai estudá-los separadamente. MM, esses dois M's maiúsculos aqui representam a massa molecular, que aparece nessa segunda forma, estão vendo? Então, também nós vamos aprender a calcular isso daqui. V é o volume total da solução, isso daí a gente já sabe. M1 é a massa do soluto, esse também a gente já conhece. Então, estão vendo? Olha, eu circulei que M1 sobre o MM é a representação do número de mols. Então, antes da gente fazer esses cálculos, vamos primeiro conhecer o cálculo da massa molecular, do número de mols, para daí sim a gente aplicar essa fórmula, tá? Então, vamos aos poucos, devagar, passo a passo. Primeiro, vamos ver algumas definições e cálculos que vão nos auxiliar. Então, para a gente encontrar essa MM, essa massa molecular, né? MM é abreviação de massa molecular, a gente vai fazer a soma das massas atômicas de cada um dos elementos que compõem uma fórmula. Então, por exemplo, aqui no número 1, calcular a massa molecular da água. A fórmula da água, todo mundo conhece, H2O. Então, tem que vir a fórmula da substância para vocês, para poder fazer o cálculo, né? Senão não tem como você saber. Então, como você faz isso? A gente vai ter que recordar um pouquinho o conteúdo de primeiro ano. Olhem, qualquer elemento X, a gente tem representado o número de massa, que é o A, e o número atômico ou de prótons, que é o Z. Tá? Lembrando que o número de massa, gente, sempre é o maior. Vejam aqui no sódio, Na, eu tenho 11,23. Então, 11 é o número atômico, ou Z, ou P, e 23, por ser o maior, é o número da massa, certinho? Então, esse aqui a gente obtém esses valores lá na tabela periódica. Olha só a imagem aqui embaixo, tá certo? Então, vamos lá para o exemplo. Calcular a massa molecular da água H2O. Dados. A massa atômica do H, gente, vale 1, tá? O valorzinho que vem aqui, vejam, olha, o hidrogênio é o primeiro da tabela periódica. O número atômico é 1, a massa também. É o único elemento que a massa e o número atômico são iguais, por ele não ter nêutron. Todos os outros, a massa é maior, tá? Então, o H vale 1. Massa atômica do oxigênio é 16. Olhem só, 8 menor número atômico, 15,9994. A gente aproxima para 16, tá bem? Então, a massa atômica do oxigênio é 16 e toda vez que o O aparece, eu uso 16, certinho? Então, o cálculo vai ficar assim. Massa atômica do hidrogênio é 1, eu multiplico pelo número que está lá na fórmula, que no caso aqui é 2. Então, 1 vezes 2, 2. A massa atômica do oxigênio é 16, multiplicando pelo número que vem aqui, não aparece, então é 1, tá? Então, 16 vezes 1 fica 16. Daí, eu vou somar tudo, gente, né? Os dois elementos compõem a fórmula, então a gente soma no final, a gente soma tudo. Então, vai ficar 18 unidades de massa atômica, é a massa molecular da água, tá? 18. Vamos ver mais exemplos para a gente poder entender? Olha lá, exemplo 2. Massa molecular do gás carbônico, que é o CO2. Então, são dados.
A massa atômica do C, que é o carbono, vale 12. Cada letra maiúscula dessa é um elemento, tá? E a massa atômica do oxigênio, que a gente já viu que vale 16. Então, agora a gente vai para o cálculo. Massa atômica do C é 12, está aqui, vezes 1, porque né, não tem índice, então é 1, fica 12. Massa atômica do oxigênio é 16, aí eu vou multiplicar por esse 2 que está aqui, fica 32. Então, somando tudo, vai ser 44, tá? Então, 44 é a massa molecular do gás carbônico. E lá no conteúdo que eu mandei para vocês, no arquivo, no resumo, né, tá a massa molecular do ácido sulfúrico e eu deixei para que vocês tentassem calcular. A resolução está aqui. Vamos fazer. Massa atômica do H, a gente já sabe, já viu, vale 1. Massa atômica do enxofre, que é o S, vale 32. E a massa atômica do oxigênio, gente, vale 16. Lembra que eu falei? Toda vez que eles aparecerem, os números são fixos, tá? Então, vamos lá, fazer o cálculo. Vai ficar assim, massa atômica do H é 1 vezes 2, que é o número que está aqui na fórmula. Resultado 2. Massa atômica do enxofre, 32. Como não tem número aqui, é vezes 1. Então, fica 32. E massa atômica do oxigênio, 16 vezes 4, que está na fórmula, fica 64. Somando tudo, resultado 98, massa molecular do ácido sulfúrico. Certinho? Então, aqui a gente viu 3 exemplos de como se calcula a massa molecular. Então, agora a gente vai evoluir um pouquinho, passando para o cálculo do N, que é o número de mols. Lá naquela primeiro slide que eu mostrei para vocês, vejam só, eu vou voltar nele. Olha só, aqui o N, tá vendo? Mas para eu achar o N, eu preciso da massa molecular, tá? Então, por isso a gente vê a massa molecular primeiro. Então, agora a gente vai conhecer o cálculo do N, certinho? Então, vamos para ele. Aqui. Então, olha só. Como se calcula o número de mols ou número de moléculas? A gente vai usar N igual a M1 sobre MM. Então, identificando cada uma dessas letras, M1 é a massa, nós já sabemos, né? E MM é essa massa molecular que a gente acabou de aprender como que se calcula. Então, estão vendo? Um depende do outro. O número de mols depende da massa molecular e a concentração molar depende do número de mols, tá? Vamos para os exemplos. Qual o número de mols, então eu quero saber qual é o N, presente em 51 gramas de amônia. Então, vamos lá tirar os nossos dados. Eu tenho aqui massa atômica, como é a amônia, NH3, né? Massa atômica do N, que é o nitrogênio, é 14. Massa atômica do H, 1. Beleza, então agora a gente vai fazer o cálculo. Massa molecular do NH3. A massa atômica do N é 14 vezes 1, não tem número perto, é 1, fica 14. A massa atômica do H é 1 vezes 3, fica 3. Então, 14 mais 3 eu tenho 17, tá? Então, vamos agora calcular o número de mols. N é a massa dividida pela massa molecular. Agora, a gente vai substituir. Eu estou procurando o valor do N, certo? Então, continua N. A massa, gente, olha só, 51 gramas, né? Então, M igual a 51. E o MM, nós calculamos aqui em cima, ele vale 17. 51 dividido por 17, número de mols igual a 3. Então, em 51 gramas de amônia, eu tenho 3 mols dessa substância, certinho? Mais um exemplo para a gente compreender melhor. Olha, qual a massa de etanol, que é o álcool, todo mundo conhece, né? A formulazinha dele está aqui, em 5 mols do líquido, desse líquido. Então, aqui os dados, né, de cada um dos elementos, vamos calcular a massa molecular do etanol. Eu tenho C2H6O. Massa atômica do carbono é 12, vezes esse 2 aqui fica 24. Massa atômica do hidrogênio, 1, vezes 6, 6. E massa atômica do oxigênio, 16, vezes 1, 16. Somando tudo, 46. Então, esse é o MM. Jogando na fórmula do número de mols, temos número de mols é igual a massa sobre massa molecular. Foi dado no exercício que são 5 mols, então o 5 vai no lugar do N. M1 estamos procurando, massa molecular achamos 46. Multiplica cruzado, a massa é 230 gramas.
ok? Então, a gente já conheceu o cálculo do número de mols, vamos então para a concentração molar. Gente, olha lá, o primeiro exemplo. Em cada 100 ml de suco gástrico produzido pelo estômago, existe 0,01 mols de ácido clorídrico no nosso estômago. Qual a molaridade dessa solução? Então, como sempre, tirem os dados para fazer os cálculos. Olha, existem 0,01 mols de ácido clorídrico, então eu já tenho o N. 100 ml de suco gástrico, deu valor em ml, a gente tem volume, tá? E daí eu vou transformar esse volume em litro. Então, fazendo essa transformação, a gente tem 100 dividido por 1.000, vai ficar 0,1, tá? Tem que passar o ml para litro. Então, vamos lá, naquela primeira fórmula que a gente viu. Concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Então, vejam, concentração molar, o número de mols foi 0,01, o volume 0,1. Quando a gente divide isso daqui, o M vai ser 0,01 mol por litro, tá, gente? Unidade aqui, mol por litro. Bom, esse aqui foi tranquilo, foi simples, foi direto. Agora, o 2 é aquela fórmula maior que eu mostrei para vocês, tá? Vejam só aqui elas. Ou eu uso N1 sobre V, que foi o caso do primeiro exemplo, ou a gente usa essa maior aqui, M1, que é a massa sobre massa molecular, vezes V. Vamos voltar lá. Então, vejam. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 18 gramas, eu já tenho a massa, 18 gramas de glicose, para produzir 2 litros de solução. Também tenho volume, 2 litros, já está em litro, não preciso transformar. Determine sua molaridade. Aqui são dados os valores de cada elemento. Então, a mesma coisa, olha, massa atômica do C, 12, tá aqui, vezes 6, 72. Massa atômica do H, 1, vezes 12, que está na fórmula, 12. E massa atômica do oxigênio, 16 vezes 6, que está aqui, 96. Somo tudo, gente, o MM vai ser 180. Substituindo naquela fórmula grandona que a gente viu lá, então eu tenho concentração molar, a massa é 18, o MM a gente acabou de verificar que vale 180 e o volume 2. Eu coloquei invertido aqui, mas não tem problema não. 180 vezes 2. Então, vai ficar 18 sobre 360 dividido a concentração molar 0,05. Ok? Então, pessoal, é isso. A gente encerra por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!